Olá, bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti, em que são tratados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Bruno, eu sou graduando pela Universidade Federal do Paraná e irei explicar o manejo da irrigação via clima com balanço hídrico agrícola, considerando um turno de rega fixo. Bom, existem diversas técnicas para se realizar o manejo da irrigação, estando entre elas o manejo via solo, em especial por uso de tensiômetros, e o manejo via clima, através de balanço hídrico, em que trataremos. Todas as técnicas são boas e eficientes, devendo a escolha ser feita em função da que mais se adapta às condições do produtor rural, sejam elas físicas do local, como o solo, o clima e a disponibilidade da água, como também a planta e a capacidade de investimento. Assim, o manejo via clima realiza o monitoramento baseando-se na evapotranspiração da cultura, ou seja, a quantidade de água evapotranspirada por esta. Assim, o ETC é determinado pela multiplicação da evapotranspiração de referência, ETO, pelo coeficiente da cultura, Kc, conforme a equação a seguir. Para calcular a evapotranspiração de referência, é necessário inserir dados climáticos em uma equação longa e complexa que não convém ao momento. Porém, hoje, o produtor rural já pode fazer uso de equipamentos que informam o valor da ETO automaticamente, como as estações meteorológicas, por exemplo. Agora, compreendendo o que é o coeficiente da cultura, Kc, este reflete o efeito das características específicas de cada cultura sobre a sua necessidade de água. Esse coeficiente varia ao longo do ciclo de cultivo, começa pequeno durante o crescimento e desenvolvimento, atinge seu valor máximo durante a floração e frutificação e volta a diminuir durante a senescência. No geral, estes dados são fornecidos pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e podem ser calibrados para cada região, que seria o valor ideal no cálculo do balanço hídrico. Porém, na ausência destes dados calibrados, podem ser utilizados os dados gerais, fornecidos pela FAO. Outros conceitos importantes são a umidade do solo na capacidade de campo e a umidade no ponto de murcha permanente. A capacidade de campo representa o limite superior, ou seja, a capacidade máxima de retenção da água no solo. Assim, o seu valor representa o teor de água máximo do solo, para o qual a perda de água por drenagem é pequena. Embora seja um conceito arbitrário, é útil para fins de irrigação e pode ser determinada por diferentes métodos de campo, de laboratório e indiretos. A umidade no ponto de murcha permanente equivale à umidade na qual o solo não pode mais suprir água às plantas em quantidade suficiente para manter a sua turgescência, e a planta entra em murcha permanente. Para fins de irrigação, o ponto de murcha permanente representa o limite inferior da disponibilidade de água no solo, e pode ser determinada pelo método fisiológico direto, de laboratório ou indireto. Portanto, a absorção de água pelas raízes da planta ocorre facilmente quando o solo está com a umidade na capacidade de campo. À medida que o solo vai secando, a umidade vai diminuir até um certo ponto em que a planta vai começar a ter que gastar energia para conseguir retirar essa água. Este ponto está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Abaixo da capacidade de campo tem-se a água disponível, prontamente disponível, e deste ponto até o ponto de murcha permanente dá-se o nome de reserva. Conhecidos os conceitos, podemos estimar o turno de rega fixo, adotado principalmente em regiões que apresentam baixa precipitação pluvial pela soma do consumo dos dias anteriores, desde a data da última irrigação, considerando os fluxos de entrada e saída de água por meio do balanço hídrico do solo. Primeiramente, determina-se a capacidade de água no solo, CAD, e água facilmente disponível no solo, AD. Portanto, CAD é a diferença entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, multiplicado pela
profundidade efetiva do sistema radicular da cultura, em centímetros. Já a água disponível é a multiplicação do CAD vezes a fração de água disponível no solo. Após definido o CAD e o AD, segue-se para a determinação do turno de rega fixo, em que TR é igual a AD dividido pela evapotranspiração da cultura. Ressalta-se aqui que normalmente adota-se TR como um número inteiro, então a regra é fazer o arredondamento para baixo. Portanto, se der um valor como 3,3, arredonda-se para 3 dias o número de turno de rega. E então, o cálculo do preenchimento das colunas de irrigação e armazenamento de água no solo são: armazenamento final é igual ao armazenamento inicial menos a evapotranspiração da cultura daquele dia, mais a precipitação, mais a irrigação quando houver turno de rega. Já o armazenamento inicial é dado pelo armazenamento final do dia anterior, e a irrigação é dado pela diferença do CAD com o armazenamento final daquele dia. A fim de ilustração, consideramos um turno de rega a cada 3 dias. Temos que o primeiro dia, com armazenamento final equivalente a CAD, desconsideramos na contagem dos dias de rega, e a partir dele, o terceiro dia é o turno de rega. Portanto, segundo e terceiro dia, e o quarto é o turno de rega. Quinto, sexto, turno de rega, até que se complete todos os dias do mês. Iniciando o balanço hídrico com a CAD, o dia seguinte equivale ao armazenamento final do dia anterior, portanto, a CAD, e o armazenamento final é calculado pelo inicial menos a ETC mais a precipitação. O dia seguinte é o armazenamento final do dia anterior e o armazenamento final é o inicial menos a ETC mais precipitação. O dia seguinte é o turno de rega. Tem o armazenamento inicial calculado da mesma forma, ou seja, é equivalente ao final do dia anterior. Este valor é subtraído da ETC, será o armazenamento final, o qual seguirá para o cálculo da irrigação, que é CAD menos o armazenamento final deste dia. Atente-se agora que há um valor de irrigação para ser somado ao armazenamento final, que deverá ser resultante no valor de CAD e contabilizado no armazenamento do dia seguinte ao turno de rega. Calcula-se o armazenamento final igualmente, assim por diante, até completar o balanço hídrico mensal. Por fim, completada a tabela, compara-se o armazenamento com o ponto crítico a fim de verificar a ocorrência de deficiência hídrica. Calcula-se a CAD menos a AD, ou através da CAD multiplicado por 1 menos a fração disponível. Caso algum valor de armazenamento da tabela tenha ficado abaixo deste ponto crítico, é necessário reavaliar o manejo de irrigação. Caso contrário, não houve nenhuma deficiência hídrica. Podemos ver que a realização do manejo das irrigações via balanço hídrico são necessárias estimativas da água disponível, da evapotranspiração de cultura e das precipitações. O balanço hídrico é simples, eficiente e de fácil manejo nas propriedades agrícolas, e ainda, com o equipamento necessário para a estimativa da evapotranspiração e precipitação, pode-se realizar o balanço hídrico de várias culturas e em diferentes estágios de desenvolvimento, numa mesma propriedade ou região. Espero que este conteúdo tenha ajudado e bons estudos!